Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo, Él hace todo, porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Queremos invitar a los amigos que están en las iglesias, grupos pequeños, a unirse en esta adoración. Dios puede restaurar un corazón quebrantado, una familia quebrantada. Vamos a cantar juntos esta segunda estrofa. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Dile al Señor: restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Decimos una vez más: Señor, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Buenas noches a mis hermanos aquí en la iglesia de Miraflores y a usted que está conectado ou através das redes sociais, da rádio Novo Tempo ou da TV Novo Tempo. Nós estamos muito contentos, felizes. Todos os dias, às 6 da manhã, esta igreja está aberta. Um lindo grupo de pessoas, um lindo grupo se acerca aqui cada manhã para orar por vocês. Amém? Hemos passado lindos momentos hoje, por la manhã temprano. Quando terminou o culto, eu recebi uma invitação para fazer uma visita a uma pareja de La Molina, uma pareja muito carinhosa e que é um amigo de la igreja e Carmen. E quando chegamos allá, ela disse: pastor, eu não pude chegar allá temprano, mas escutei o sermão hoje por la manhã e estava agradecendo. Nós estamos transmitindo o culto de la manhã por el Facebook aqui de la igreja de Miraflores. Bueno, estamos hoje dando continuidade ao tema que começamos ayer. 7 princípios de la restauração 2. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Estou contente porque tenho a alegria de ver aqui o pastor Enzo, pastor Daniel, estavam de viagem, não? Participando de uma reunião importante da igreja, pero estava estranhando a meu amigo, o presidente da União, que está aqui conosco. Vamos abrir a palavra, Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Sentado como você está aqui no templo e aonde você esteja aí conectado, vamos falar com Deus, vamos orar. Grande Deus, não podemos ver ao Senhor com nossos olhos neste momento, pero não hace falta, porque sentimos-te com nosso coração. O Senhor está conosco e o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite.
queremos oír esta palavra, queremos receber esta palavra. Que hable Deus e se calle el hombre. É nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 37, vamos começar a leitura com o versículo 1. La mano del Senhor vino e se posou sobre mim, e en el Espírito del Senhor me levou hasta um valle que estava lleno de huesos, e me puso em meio de este vale. Luego me hizo dar de voltas a passar acerca de los huesos, los quais eram muitíssimos e bastante secos, e estavam à flor de la tierra. E o Senhor me perguntou: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contestei: Senhor Deus, tú lo sabes. Entonces el Senhor me dijo: profetiza sobre estos huesos e diles: huesos secos, oigam la palavra del Senhor. Lo que acabamos de ler é a introdução de uma visão que o profeta Ezequiel tuvo. Em la visão, Deus toma a iniciativa e Deus leva seu profeta a um valle que está lleno de huesos secos, huesos de seres humanos, possivelmente um exército que foi abatido, vencido em uma guerra. Então, os cadáveres quedaram allí, esparcidos em la superfície del valle. Com o passar del tempo, no momento da visão, já não são mais cadáveres, são huesos secos, por los efeitos de los agentes de la natureza, el viento, el sol, la lluvia. En el momento de la visão, são huesos secos. Assim começa esta visão. O cenário é aterrador, é um cenário de caos, de morte, destruição. Pero quando nós estudamos a Bíblia, podemos encontrar em la palavra de Deus princípios. A Bíblia é um livro que está lleno de princípios. E os princípios de la Bíblia são verdades eternas que não cambiam. Os princípios de la Bíblia servem para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Estudando o capítulo 37, eu saquei alguns princípios, 7 princípios nomás. Pero há mais princípios. Pero eu saquei 7 para compartilhar com vocês. Vamos fazer um repasso, como nós estivemos fazendo uma introdução no dia de ayer, e benefício àqueles que não estiveram. Vamos apresentar o princípio número 1. Vocês podem ler comigo? Vamos ler juntos? Em la presença de Deus, o caos, o desordem e a morte não subsistem. Amém? De onde saquei este princípio? É sencillo. Mira como começa a história, como começa a visão. A forma que começa é muito distinta de la maneira que termina. Porque a história termina com huesos secos transformados em seres humanos. Um exército lleno de vida e vitalidade. Nesta visão encontramos restauração, ressurreição. Podemos sacar a conclusão que esta visão nos ensina que Deus é o Deus de novo começo, novas oportunidades. Pero o que faz a diferença aqui é a presença de Deus. É a presença de Deus no valle que cambia o rumbo desta história. É a presença de Deus, repito, a presença de Deus que cambia o rumbo de las coisas. Em la presença de Deus, o caos, o desordem e a morte não subsistem. Amém? Princípio número 2. Vamos ler juntos? La iniciativa de la obra de restauração e salvação pertence a Deus. De onde saquei o princípio? É muito sencillo. Não são os huesos secos que buscam a Deus. O hueso seco não pode buscar a Deus. É Deus quem toma a iniciativa.
É Deus que visita o valle. É Deus quem toma a iniciativa de restaurar, de salvar, de bendecir. Quizás nesta noite, mirando por la televisão ou escuchando por la rádio ou quizás por las redes sociales, há alguém que las tinieblas ha visitado la vida, la tristeza, el sufrimiento, el pecado. E quizá você está pensando que Deus se ha abandonado. Não, Deus está interessado no valle. Deus mira ao valle. Deus toma su profeta. Deus trabalha para que neste valle haja restauração. É Deus quem toma a iniciativa. Deus não ha desistido de você. Quizás há alguém que neste momento pensa, minha vida está um caos, um desordem, todo anda mal. Quizás ha pensado em tirar a toalha. Não haga isso. Deus não ha desistido de você. Princípio número 3. Eu vou necessitar que me ajudem. Muitas graças. A glória de Deus. Vamos ler juntos? A glória de Deus. Ou seja, a manifestação do poder de Deus em la vida humana tem que ver com a participação do homem. De onde saquei este princípio nesta história? Deus toma seu profeta e o agente humano é posto allí no meio do valle. E Deus dá uma missão a ele. Há uma parte que corresponde ao profeta. Quando o profeta hace a parte que corresponde a ele, Deus então realiza o milagro. Você quer ver a glória de Deus em sua vida? Há uma parte que corresponde a ti. Há uma parte que corresponde a nós no processo. Não há situação que Deus não pueda restaurar. Não há. O valle de huesos secos é a mais grande evidência de esto que declaro para vocês. O Deus que restaura huesos secos. Em los huesos secos não há vestígio, não há nada de vida, nada, nada. São huesos sequíssimos. Pero estes huesos que não têm nada, nada de vida, eles são o blanco do poder restaurador de Deus. Não há nada que Deus não pueda restaurar. Pero en el processo há uma parte que corresponde a nós. A restauração de Deus não é uma imposição. Deus não trabalha com imposição. Deus nos ha dado o livre albedrío. Ele respeita nossa vontade, nossa eleição. E você pergunta, pastor, eu quero ver, necessito ver a glória de Deus em minha vida. E qual é minha parte no processo? Ayer eu leí Zacarias capítulo 1, versículo 3. Donde disse, volve-te para mim e eu me volverei para vosotros. O mensagem de Zacarias é para um povo que é religioso, um povo que sofre. Eles estão numa situação de esclavitud. Eles têm uma missão, restaurar o templo em Jerusalém, pero a coisa não avança, não anda, não logram progressar em nada. Os inimigos são muitos, parecem muito fortes, e Deus se apresenta e disse, vocês querem ver minha glória? Então volvam-se para mim. E o que significa isto? Deus está declarando para seu povo, eu tenho que ser primeiro. Deus não é plata nem ouro, ou melhor, bronze. Deus é ouro. Deus não é plata nem bronze, é ouro. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Ele tem que ser mais importante. Volver-se para Deus é deixar Deus ser Deus em nossa vida. Me hago entender? Deixar Deus ser Deus. Ele tem que tomar o governo. E quando você estuda a história, no livro de Zacarias, quando o povo se dá conta e deixa Deus ser Deus, então grandes milagros ocorrem. Ayer eu contei a história de uma irmã em Brasil. Eu era pastor de quase 20 igrejas. Então, um dia recebi uma chamada de uma irmã em desesperação, chorava,
chorava. E quando, depois aí, alguns minutos esperando, ela disse, minha filha está com câncer, desahuciada, uma aninha de 7 anos. E eu queria muito esta família, queria muito esta ninha. E eu perguntei, como está o governo do Espírito Santo em tu vida? Eu tenho muitas igrejas, não he estado allí como me gostaria estar. Infelizmente, não sou o pastor tão presente que me gostaria ser. E ele hizo silêncio e disse, pastor, meu casamento é um casamento, um matrimônio de fachada. Somos líderes da igreja, pero estamos ao borde do divórcio. O pão de cada dia é peleia, peleia. Não hacemos mais o culto de la família. Já não oramos mais em casa. Já não tenho ganas mais de orar, não tenho ganas mais de ler a Bíblia. Meu marido me maltrata, me causa danos emocionais, estou mal, muito mal. Então eu disse, você quer ver a glória de Deus? Então volve-te para Deus. Vocês têm que redefinir as prioridades para onde vocês estão indo. O que é o mais importante para vocês? Eles entenderam a mensagem. Esta família se quebrantou delante do Senhor, se volveram a Deus. Houve humilhação, confissão, pedido de perdão. Um dia eu recebo a chamada, e a chamada era uma mulher que chorava. E eu estou esperando. E depois ela disse, pastor, estou no hospital. Tânia foi sanada. Deus hizo um milagre. Pero pastor, eu quero dizer-te que o mais importante não foi a sanação de nossa hija, foi a restauração que Deus hizo em nossa casa. O câncer de Tânia, esta madre dijo, o câncer de minha hija foi a mais grande bendição para nós, porque nos volvimos a Deus. Porque entendimos que estávamos mal, porque nos havíamos alejado do governo do Espírito Santo em nossa vida. Volver-se a Deus. Princípio número 4, vamos ler juntos, vocês podem ler comigo? Vamos ler? Obedecer a Deus não é questão de lógica, é uma questão de fé. Você crê nisso? Pastor Edson, venga cá. Pastor Edson é um amigo. Ele cuida do departamento de la espiritualidade, de la fidelidade aqui na União Sur. Um homem de Deus. He tenido um grande apreço por ele. Hemos conversado, passado tempos juntos, orado nestes dias. Edson, eu quero fazer uma ilustração. Imagine-se que Deus se apresenta delante tudo e diz assim, Edson, predica para este púlpito. Deus manda que você predique a palavra de Ele para este púlpito. Se Deus manda que você predique, você vai predicar? A Dios no lo puedo cuestionar, ¿no? Tengo que predicar. Pero esse púlpito é como um objeto inanimado, não tem vida. Se Deus manda que você predique para o púlpito, você vai predicar? Tengo que predicar. Es Dios el que dice. Então, predica. Graças. Imagine se você chega aqui na igreja, no templo, e você encontra o pastor Edson, púlpito, escute a palavra do Senhor. Eu vou a predicar. Vocês vão pensar o quê? Como se predica para o púlpito? É um objeto inanimado, não tem vida. Pero que isso tem que ver com este princípio? Em la visão, Deus disse ao profeta, profetiza sobre los huesos secos. Lo que significa profetizar? Profetizar, no sentido primário de la palavra, quer dizer declarar, anunciar, predicar a palavra de Deus. Então, Deus pede, predica minha palavra para os huesos secos. Ele predica ou não? Sim ou não?
Pero como se predica para huesos secos? Los huesos secos são como este púlpito, não há vida. Pero ele predica, porque obedecer a Deus não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. A Bíblia diz que o justo vai viver por la fé. Não espere compreender todo para começar a obedecer. Se você espera compreender todo para obedecer, você não vai obedecer. Deus não quita a possibilidade de la dúvida. Se você quer dudar, você vai ter muitos motivos para dudar. A fé não é uma imposição de Deus, tampouco é emoção. Fé tem que ver com eleição. Você elige. Al final, você decide se vai crer ou não. E quando você decide dar uma oportunidade ao Espírito de Deus, Ele vai surpreender a você. Amém? Princípio número 5. Vamos ler juntos? Não há nada nesta terra mais poderoso que a palavra de Deus. Amém? De onde saquei o princípio? É muito sencillo. Quando Deus pede, profetiza sobre os huesos secos, Ele profetiza. Por quê? Porque Ele sabia que não seria a palavra de homens, e sim a palavra de Deus. Ele já conhecia esta palavra. Ele sabia que esta palavra tem poder. E eu creio que Ele não predica de maneira tímida, como um tartamudo, huesos e escuta a palavra. Não foi como um tartamudo, não. Ele habla com autoridade, porque Ele conhece o poder de la palavra. Quando a palavra de Deus é anunciada com autoridade, hasta os huesos secos contestam. Amém? A palavra é viva. É o que diz Hebreus, a palavra é viva. Eu quero pensando, de onde estaria eu se esta palavra não houvera chegado a minha vida? De onde eu nasci, allá em Brasil, eu nasci em Fortaleza, uma cidade no noroeste de Brasil, num bairro pobre. Eu tinha um amigo em la calle, era meu melhor amigo. De onde ele ia, eu ia. De onde eu estava, ele estava. Meu melhor amigo se envolveu um traficante. Então, eu quero pensando, de onde estaria eu se esta palavra não houvera chegado? Há pessoas que estão vivas acá neste templo, há pessoas que estão escutando e conectadas com nós, que estão vivas agora, porque um dia esta palavra chegou a suas vidas. Esta palavra tem poder. Se eu for o diabo, eu haria todo para que você não estudara a palavra. Eu haria todo para que você não pudesse desenvolver intimidade com a palavra. Não se pode ter intimidade com Deus quando não temos intimidade com sua palavra. Não se pode. Há um princípio que nós chamamos princípio de la teologia de la palavra. Não se pode separar a palavra de seu autor. Me hago entender? Não se pode separar a palavra de seu autor. Para nós, a palavra é vida, ¿por quê? Porque o autor é vida. Para nós, a palavra é poder, porque o autor é poder. Charles Haddon Spurgeon, príncipe de los predicadores, ele dizia: quando uma pessoa em plena sinceridade de coração abre a palavra para ler ou para apresentar, o próprio autor estará presente ali. Eu não posso separar a palavra de seu autor. Então, não há intimidade com Deus quando não temos intimidade com sua palavra. Não deveríamos estudar a Bíblia solamente para obter conhecimento. Deveríamos estudar a Bíblia para desenvolver intimidade com Deus. Em cada página há uma pessoa que te quer, que não te ha abandonado. Esta pessoa é Jesus Cristo. Amém? Não há nada nesta terra mais poderoso que a palavra de Deus. Não dudes,
Creia em la palavra, porque a palavra é viva. Princípio número 6. Vamos ler juntos? O Espírito Santo dá vida e poder a la palavra. Amém? Onde está o poder de la palavra? Onde se encontra o poder de la palavra? ¿Está en el papel? ¿Está en la tinta? ¿Dónde está el poder? Algunos anos atrás eu escutei a história de Robert Moffat. Robert Moffat foi missioneiro. Lhe gostava desafios. Ele foi à África predicar allá. E ao chegar em África, escutou de uma tribo de homens selvagens, homens malos, homens violentos. Todos tinham medo de acercar-se àquela tribo. Pero ele puso no coração o propósito de eu vou allí. Eu vou allí. Eu vou a predicar para eles. E ele era muito habilidoso. Acercou-se allí de aquela tribo. Conquistou o coração de la gente. Passou a viver allí. E ele levava Bíblias. E ele ensinou as pessoas a ler com as Bíblias que ele tinha. Ensinou as pessoas a ler com a Bíblia, as Bíblias que tinha. Depois de um ano, a tribo não era igual. Não era a mesma. Os homens haviam sido cambiados, transformados. Um dia Robert estava em sua habitação, quando escuta um ruído, alguém golpeando, Robert, 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 e golpeava muito forte. Ele toma um susto, se acerca de la porta e se dá conta que é o jefe de la tribo. O jefe está nervioso. E ele pergunta, o que ha passado? E o jefe dijo, mi perro, eu tenho um perro de casa, acaba de comer uma página de minha Bíblia. Mi perro comeu uma página de minha Bíblia. E Robert Moffat dijo, tranquilo, eu tenho outra Bíblia. Eu te vou a regalar outra Bíblia. Não, você não compreende, mira. Você chegou acá em minha tribo. Os homens eram homens violentos. Os homens eram homens malos, salvajes. Pero você abriu a palavra, você leía a palavra. E eles agora são pessoas mansas. Eles han cambiado. Então, explicar-me, o que vai passar com meu perro? Ele comeu da página. Eu necessito de meu perro, é meu perro de casa. Necessito de ele. E Robert Moffat foi explicar que o poder não está no papel. O poder não está em la hoja. O poder não está em la tinta. Não. É o Espírito Santo que dá vida e poder à la palavra. Por esta razão, nunca deveríamos abrir a Bíblia sem antes orar. E Robert Moffat explica, você se acorda, que antes de ler o livro, todas as vezes, eu orava ao grande maestro do cielo para ensinar, para dar poder, para dar vida à la palavra. Se o poder estivesse no papel, em la hoja, íamos passar o dia comendo as hojas. Não é o papel, não é a tinta, não, é o Espírito Santo que dá vida e poder à la palavra. De onde saquei este princípio? Mira esta história. Se você mira, você vai se dar conta que se juntaram os huesos, depois os tendones, carne, piel, pero não havia vida. Quando o Espírito vem, Ele dá vida. É Ele que dá vida e poder à la palavra. Amém? Princípio número 7. Vamos ler juntos? Não há limite para o poder do Espírito Santo de Deus. Não há limite para o poder do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? De onde saquei este princípio? É muito sencillo. O Espírito Santo deu vida a los huesos secos. Restaurou
restaurou não de maneira parcial. A restauração foi total, full restauração. Todos foram restaurados. Não há limite. Se o Espírito Santo pode, se Ele pode dar vida a los huesos secos, isso quer dizer que Ele pode todas as coisas. Eu he escuchado algumas histórias aqui neste país que han inspirado minha vida. Uma das histórias foi a história do hermano Moisés. Quando terminou a faculdade com os títulos em la mano, o título ele sai a búsqueda de trabalho. Ele vai buscar trabalho, pero não logra encontrar porque se exigia que se trabalhara no sábado. As portas cerradas. Então surge em seu coração desejo de ter seu próprio negócio, de abrir seu próprio negócio. Começa então com seu papá. Junto com seu papá, eles oram a Deus. Este homem que amava a Deus, fiel majordomo de Deus, pede ao Espírito Santo, haga milagre. Temos ganas, pero não temos nada. E Deus, o Espírito Santo, apresenta o lugar e as portas começam a abrir. E começam negócio com dificuldade. Pero decidiram poner a Deus como sócio. O Espírito Santo deveria estar adelante no governo de aquele negócio. Deus começou a honrar. O negócio foi adelante. Lograram prosperar. Viram a glória de Deus. Pero havia problema. O grande desafio para Moisés não era nem tanto que o negócio se vá adelante. O grande problema era que seu papá era ateu. Seu papá não creía em Deus. E no dia sábado ele estava na igreja e seu papá allá no negócio. Ele orava por seu papá. A família orava, pero o coração parecia duro como a pedra. Não havia caso. 5 anos, 10 anos, 20 anos, a família orando. O homem estava cerrado. Pero não há limite ao poder do Espírito Santo de Deus. Não há limite. O Espírito Santo nos vai a surpreender se confiamos em Ele. Um dia a madre de Moisés teve paro cardíaco. Não dois paros cardíacos. Foi desahuciada. A família se acerca do médico e o médico disse: vocês creem em Deus? Então orem, porque o que nós outros poderíamos fazer hicimos. A mulher se ia morrer. E naquela noite, aquele homem ateu hizo uma oração a Deus. Sua primeira oração. Oh Deus, Tu existes, Tu podes restaurar, eres Deus de restauração. Então Deus haga milagre. Se haces o milagre, vai estar claro que Tu eres Deus de restauração. No outro dia, o médico habla, eu não sei como explicar, pero ela está melhor. Sua mamá foi restaurada. Sua madre foi sanada. O homem entregou a vida a Jesus. Eu quero chamar Moisés. Hemos traído pessoas aqui para contar seus testemunhos. Pero este testemunho tem um sentido especial porque ele habla de Deus todo-poderoso. O mais grande milagre não é fazer que uma empresa se vá adelante. O mais grande milagre não é a sanação ou restauração de alguém que teve paro cardíaco. O mais grande milagre
é a salvação de um pecador. O que você tem para dizer, Moisés? Que no hay límite para el poder de Dios. Dios, el Espíritu Santo trabaja aún en el corazón más seco, aún en el corazón más duro. Por más de 20 años oramos con mi familia y Dios tuvo que tocar a mi madre para llegar al corazón de mi padre. Y hoy en día doy fe de que con Dios no hay límite. Y sé que tiene muchas más sorpresas para mí y mi familia. Amém. Muitíssimas graças. Vamos dar um aplauso. Pero esse aplauso não é para ele, é para Deus. El Deus que pode todas as coisas. Graças, Moisés. Então, Deus, Ele não ha desistido de los vales de huesos secos. Não ha desistido. Ele está mirando. Ele está trabalhando para salvar. Porque Deus quer restaurar. Deus quer salvar. Este Deus é todo poderoso. Eu quero contar para vocês brevemente uma história de minha vida. Um dos momentos mais dramáticos que eu vivi em meu ministério. Eu tenho pastores em Brasil que têm o sonho de ser missioneiros. Eu não tinha este sonho. E um dia chegou um chamado para trabalhar em outro país. E a igreja disse: você não é obrigado a aceitar, pero queremos que considere com carinho. Necessitamos que você se vá a Chile como missioneiro. Eu creio que toda esposa de pastor tem um chamado. Como Deus eligiu o pastor, eu creio que Deus eligiu a esposa do pastor também. Minha esposa é uma pastora. Minha senhora é uma bendição. Ela não tem medo de desafios. Está sempre lista. Quando chega um chamado, a igreja invita para algum lado, ela diz: vamos. Motivada, vamos. Está sempre lista. E naquele dia eu cheguei em casa e disse: querida Lucy, há um chamado, uma invitação da igreja. E ela disse: para onde? Vamos aonde agora? Vamos allí. Mas allí aonde? Vamos a Chile. Minha esposa quedou calhada. Quando minha esposa queda calhada, misericórdia. Seus olhos se llenaram de lágrimas. Seus padres já estavam viejitos, ancianitos. E neste momento da vida, nós queremos estar juntos com nossos padres. Ele mira a mim e disse: você crê que é a vontade de Deus? Eu disse: mira, não conhecemos nada em Chile, não é nossa intenção, nunca foi, saí de Brasil, não hablamos nada de espanhol, e agora eu tampouco. E eu disse a ela: deve haver um projeto de Deus. E ela disse: se é de Deus, vamos, vamos. E a igreja disse: tens que vender todo. Não resulta, como vai levar esta mudança de Brasil allá? Vende todo. E passamos todo o mês de janeiro vendendo todo, entregando a casa, o auto. E em fins de janeiro deveria sair de Brasil hacia Santiago. Pero eu me acuerdo que um dia viernes despertei temprano para fazer os últimos arreglos. Recebi a plata, os últimos arreglos, porque no dia domingo iba já sair de viagem. Salí temprano, cheguei a la puesta del sol, pero muito cansado, demasiado cansado. Me acostei e dormi. Despertei às 3 da madrugada. Estava muito cansado. E despertei e fui tomado por um sentimentos desencontrados. Vi minha senhora dormida, minha hija, e em meu coração vino: amanhã tu te vas a ir a Chile. Pero onde vou a meter minha senhora? Não conosco o país, não conosco nadie. Fui tomado por um sentimento de medo, de dúvida, sentimentos desencontrados. Nunca tive estes sentimentos, medo. Me pus de rodilhas e clamei a Deus e disse: Deus, onde tu estás? Estou com medo, não quero ir-me a Chile. Não estou seguro que tu estarás indo comigo. Se tu Espírito viene, eu me vou, pero onde está o Espírito Santo? Não sinto o Espírito Santo.
onde está? Estou com medo. Sentimento de nostalgia, sentimento de dúvida. Derramei minha alma e disse: Deus, hoje falar comigo não serve. Tens que falar rasgado. Se entende a palavra rasgado? Rasgar, romper algo. Vocês entendem? Vou fazer aqui uma ilustração. Rasgar. E eu disse: habla rasgado. E que quer dizer isso allá em Brasil? Hablar rasgado é dizer: grita, habla forte. Solamente assim. Se tu hablas rasgado e disse que está comigo, eu me vou. Se não, desisto. Às 3 da madrugada, me vindo, depois das 5 mais ou menos, aí orar, leí a Bíblia, e às 5 da manhã, me vindo o sonho. Quedei dormido. E às 8, minha senhora me desperta a mim e disse: Jeú, desperta, pecador. Estás vivo? Eu não lograva, estava tão cansado. E despertei e ela disse: nossa hija está mal, vomita, fiebre. Tens que buscar algo, um suero, algo, está muito mal. Eu disse: você já falou com seu pediatra? E ele disse: não. Chamou o pediatra e o pediatra disse: há uma epidemia acá em la ciudad. Tu hija deve estar com o vírus, tem que trazer, internar a hija. Agora, me escutou e começa a chorar. Não me vou à clínica. E eu saí, então, vou a buscar algo. Pero saí com o coração destroçado, triste, com todos os sentimentos desencontrados, e minha hija agora enferma. Já havia entregado o auto, estava com o auto de meu padre. Meu padre havia prestado seu auto. Meu padre tinha mais selo do auto de ele do que de minha madre. Pero el hijo se va a Chile, eu vou prestar o auto. Pero hermanos, o auto estava no estacionamento. Eu entrei no auto, pero estava angustiado. Prendi e retrocedi, pero forte. Eu retrocedi forte. E quando retrocedo, escuto um ruído. Bah! Eu mirei por el espejo retrovisor. E alguém havia posto seu auto cerrando meu auto e eu não vi. Não vi. Eu disse: misericórdia. Minha hija enferma. Choquei o auto de meu padre. Um homem alto, quase 2 metros, barrou, enojado para ver, porque o ruído foi forte. E eu barrei para mirar. Você não me vai ver chorando fácil. Eu não choro fácil. Pero naquele dia chorei. Eu saí para mirar e eu puse o dedo. Que passou? Quando faltava um dedo para chocar, o pneumático do auto de meu padre explodiu. O ruído não foi porque choquei o auto, eu não choquei. O pneumático explodiu. Quando eu mirei, o pneumático estava rasgado, de arriba hasta abaixo. Parecia que alguém havia cortado. E naquele momento o Espírito Santo falou a meu coração: acuérdate, pediste, habla rasgado. Eu pus o auto em seu lugar e eu regressei para falar com minha senhora. E quando subo, minha senhora mira a mim, assustada. Jeú, escutei um ruído. E você regressa, que passou? É que Deus acaba de falar comigo rasgado. Minha hija mirou a mim e disse: papá, eu estou sanada. Minha hija foi sanada. E no outro dia fomos a Chile. Minha hija já não estava enferma. Eu estive 3 anos ali. E naqueles 3 anos eu me di conta: Chile não necessitava de mim, eu necessitava de Chile. Eu vi a glória de Deus. Deus cuidou de minha família. Deus me ensinou coisas que de outro lado não poderia aprender. Deus é Deus todo-poderoso, amém? Não há limite ao poder do Espírito de Deus, não há limite. Se você entrega a tua vida a seu governo, Ele vai dirigir, Ele vai cuidar,
Ele te vai surpreender. Pero essa entrega deve ser total. Hay alguém nesta noite que entendeu o mensagem? Eu quero chamar nossa cantante. Ela vai cantar. E você aqui no templo, você que mira pela pantalla, tenho um chamado. Você que escuta por la rádio Novo Tempo, tenho um chamado. O Espírito Santo não é nosso inimigo, é nosso amigo. Ele está disponível. Ele foi enviado do céu para bendecir tu vida. Se você aceita o chamado, se quer rendir tu vida ao Espírito Santo, eu quero que você passe adelante. Se você aceita seu governo, se você quer fazer uma entrega completa de seu coração, venga. Você se acerca de la pantalla. Você aonde escute aí na igreja, você que está escutando por a rádio, ponga-se parado. Se é possível, eu vou orar por você. Ele vai cantar. Tan triste, tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa que dijo, oh ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce, tan tierno es Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz al seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Se você pode, se pode, ponga-se de rodilhas. Vamos a orar, se é possível. Se não, onde esteja, parado, sentado, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Grande Deus, queremos agradecer-te nesta noite por el Espírito Santo, el poder que restaura. É Ele que foi enviado ao vale de huesos secos. É Ele que toma os huesos e restaura. El Deus de los huesos secos é o Deus que não nos ha abandonado, não nos ha olvidado. É o Deus que dá uma nova oportunidade. É o Deus de um novo começo. É um Deus que tem poder
para mesmo sobre huesos secos escrever uma nova história. Há pessoas neste país que han perdido a esperança. Há pessoas que estão em um vale oscuro de depressão, de tristeza, de dolor. Pero nesta noite muitos passam adelante, abrem seu coração ao Espírito Santo de Deus. Grande Deus, envia tu Espírito com poder. Sopla o Espírito Santo sobre o vale de huesos secos neste país, que ele pueda entrar, chegar a todos os rincones, em todos os lados, que lleve su poder restaurador. Sana nuestro corazón de la incredulidad. La restauración no comienza afuera, comienza adentro. Entra el Espíritu Santo en nuestro corazón. Trae paz, ánimo, restauración. Es nuestro pedido. En el nombre de Jesús, amén.